Uma pessoa que está em desequilíbrio financeiro, quem sabe seja o seu caso, né? Uma pessoa que está em desequilíbrio financeiro, ela pode pensar tanto as duas coisas, né? Preciso economizar, e aí ela desequilibra um pouco, ou ela pode falar, cara, não vou gastar com nada, e ela segura os seus gastos. Só que eu, pela minha experiência, já tendo ajudado só no meu programa de mentoria, onde eu ajudo pessoas a saírem das dívidas e aumentarem a renda em 90 dias, a gente tem mais de 100 participantes. Só pela minha experiência com esse programa, só isso, se eu relevar todo o resto da minha tese, a minha própria experiência, a área de investimento, se eu relevar todo isso, só ficar só nessa experiência com os meus mentorados lá na MS90, o que eu vou perceber, né? Eu vou perceber que essa maneira, digamos assim, né, de lidar com as dívidas deficitárias faz você pagar muito juro. Então, quando você olha os seus gastos, o rol de gastos que você tem no mês, nesse rol de gastos, a principal conta, talvez aquela que você mais gaste dinheiro, seja com juros. Então, uma pessoa que está endividada, na maioria das vezes, eu posso te falar isso assim, eu vou dar um dado estatístico de aproximação, né, com base na minha mentoria. 90% das vezes, o principal gasto de quem está endividado é com juros. Vamos lá, atrasou o cartão de crédito ou pagou uma parte do cartão de crédito lá, pagou parcelado, ou refinanciou o cartão de crédito, passou na maquininha, né? E refinanciou lá em mais não sei quantas parcelas o cartão de crédito. Então, ali já tem uma carga de juros muito alta, né? Quando você vai passar um cartão na maquininha, por exemplo, tem gente que faz isso, refinancia a conta, né? O boleto com o próprio limite do cartão. Ou seja, duplica o problema, né? As pessoas que fazem isso, elas não percebem que quando você passa na maquininha, só ali, se você pagasse tudo em dia, só ali a dívida, só nesse exato momento a dívida já aumentou cerca de 15% só para começar a conversar, fora o juros do parcelamento. Então, os juros, eles acabam comendo a receita da pessoa, a renda da pessoa, e é esse o principal foco de uma renegociação. Então, veja bem, para você sair das dívidas e aumentar a sua renda em 90 dias, não é não gastar, é gastar com coisas que aumentem a sua competitividade. Gastar com coisas que façam você aumentar a sua renda, diminuir seus gastos, aprender, né, competir melhor. Então, se você é um pedreiro, você tem que investir em se tornar um azulejista ou algum outro tipo de especialização dentro da construção civil para você ganhar mais. Se você é uma confeiteira, mesma coisa, você tem que sempre se qualificar, digamos assim, no sentido não de ter um diploma, não de ter um certificado. Tem um valor? Tem um valor, mas o que é mais importante, digamos, do ponto de vista da competição pelo recurso, o que é mais importante do ponto de vista da competição é o que as pessoas valorizam, né? O que as pessoas dão valor, o que hoje é uma coisa escassa, né? Então é uma competição, isso é um raciocínio de competição. Então isso é uma coisa muito importante, tudo bem, então você precisa fazer isso. Você não deve ficar pensando não vou gastar com nada. Por quê? Porque quando você pensa não vou gastar com nada, a maior parte do seu recurso financeiro, a maior parte do dinheiro que você ganha vai sendo gasto em quê? Vai sendo gasto em juros. E aí é exatamente esse ponto que a gente precisa rever para conseguir te tirar das dívidas e aumentar a sua renda em 90 dias. Então eu preciso que você perceba que não é você economizando lá no mercado muitas vezes. Muitas vezes é você economizando no juro. E o juro, ele tem um efeito maravilhoso, porque tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo de ontem, tá? Vou dar um exemplo de ontem. Ontem, às 5 horas da tarde, eu conversei com um mentorando meu, que é lá de Fortaleza, em Maringá. Naquele momento que a gente começou a conversar, Maringá é a cidade que eu moro, né? Tava 43 graus e lá em Fortaleza tava 29, negócio assim, 28, ele falou pra mim, às 5 horas da tarde. E aí a gente estava conversando com ele. A situação, especificamente no caso dele, né? A redução de juros é papo assim, ó. Quando eu multiplicava o valor das parcelas pelo número de parcelas, a dívida, sei lá, era de R$140 mil. Quando eu negociava os juros, quando a gente negocia os juros e traz para um juro muito menor, um juro, né, mais civilizado, a dívida sai de cento e tantos mil reais para tipo 60 mil reais. Então você tem um efeito ali de redução de 70, de 80 mil reais numa dívida que antes era 40 mil. Então quanto de mercado precisaria ser economizado para você ter esse mesmo efeito? Quanto de farmácia precisaria ter economizado para esse ter mesmo efeito? Quanto precisaria de, sei lá, educação ser economizado para ter esse mesmo efeito? Muito, né? Não tem comparação. Porque os juros, eles têm um impacto na vida de quem está endividado muito maior. Então quando você consegue reduzir o seu juro, você consegue ter um efeito nas suas contas assim, ó, imediato.
Por isso que eu falo para as pessoas sair das dívidas e aumentar a renda em 90 dias. Quando eu falo sair das dívidas, o sair das dívidas é com 10 dias, com 15 dias, com 20 dias, com 30 dias. Por quê? Sair das dívidas é saber exatamente qual é o tamanho da dívida. Sair das dívidas é não deixar a dívida aumentar mais, impedir. Sabe quando você olha lá toda vez, você vai olhando e a dívida vai só crescendo? Não, opa, tem uma maneira de interromper isso. Ó, não, agora não vai mais crescer, tá aqui. Esse aqui é o valor da dívida. Ter uma estratégia para cada dívida de pagamento, ter um plano de pagamento para cada uma das dívidas. Isso é você sair das dívidas, não ficar mais sequestrado. Você sabe os seus compromissos financeiros, você tem um planejamento para cuidar deles, digamos assim, né, desses compromissos, para dar conta deles. Você começa a dar conta deles, resolve esse problema e livra a sua cabeça, sai de ser sequestrado da dívida, né? Até mandei um e-mail ontem para quem está inscrito nas minhas listas de distribuição, que eu tô percebendo isso, que a pessoa fica sequestrada pela dívida, ela não consegue pensar em mais nada, ela não consegue aprender. Então sai disso, sair das dívidas em 10, 15, 20 dias, por quê? Porque você tem uma série de coisas que tem que fazer, quem está comigo na mentoria sabe, né? Tem uma série de coisas que tem que fazer, que às vezes é chatinho de fazer, eu admito, né? Tem uma série de documentos que você tem que levantar, tem uma série de negociações que você tem que fazer no banco, enfim, mas essa fase ela consegue ser superada em 20, 30 dias tranquilamente. Sair das dívidas e depois fazer o quê? Aumentar a renda, focar em aumentar a renda, E aí então, para sair das dívidas, uma coisa que a gente vai fazer drasticamente é reduzir os juros. Os juros que são pagos nas operações de crédito. Porque quando você faz isso, quando você reduz os juros, você livra imediatamente mais dinheiro na sua conta.